Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, que está assim. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Nós estamos aqui diante do milagre da pesca maravilhosa. Jesus estava lá com uma grande multidão junto à praia do Lago de Genezaré, ou também Mar da Galileia, também conhecido como Mar da Galileia, e ele percebeu que ele precisava de um espaço adequado para ensinar aquela multidão. Então ele pediu a um dos pescadores que estavam ali também, lavando as suas redes na praia, para que pudesse emprestar um dos seus barcos, para que do barco ele pudesse então, das águas, ele pudesse então ensinar a multidão. E o barco era de Simão Pedro. Então lá do barco, Jesus então pregou e ensinou. Jesus, ao terminar a sua palavra, ele voltou-se para Pedro e convidou Pedro a voltar para o mar, para pescar, porque o texto nos diz que os pescadores tinham tentado pescar a noite inteira para levantar o seu sustento e não tinham conseguido. E por isso estavam guardando, lavando as suas redes e guardando-as, porque aquela noite havia sido uma noite perdida. Mas Jesus, à luz do dia, Jesus convida Pedro, um ato de fé, para que voltasse para o mar para pescar. Pedro sabia muito bem que aquele não era o horário apropriado para a pesca, mas, conforme a sua resposta, sobre a tua palavra lançarei as redes. E por causa do seu ato de fé, ele pôde então pescar uma grande quantidade de peixes, e isso foi motivo de grande admiração, que maravilhou a todos que estavam ali. O que eu quero tirar desse texto? Às vezes, o nosso melhor, quando damos o nosso melhor nas nossas vidas, ainda não é o suficiente para alcançarmos o que necessitamos. Pedro e seus sócios pescadores eram homens que conheciam muito bem aquelas águas, homens experientes, homens que trabalhavam há muito tempo naquele ofício de pescador. E eles tinham trabalhado a noite inteira, tinham dado o melhor de si e precisavam dar o melhor de si, porque aquilo, a pesca, era o seu sustento. Deram o melhor de si e não conseguiram nada. Deram o melhor de si e isso não foi o suficiente. Às vezes, nós nos encontramos em situações semelhantes. Damos o melhor de nós mesmos e os resultados não são aqueles esperados. Gostaríamos de estar vivendo um outro momento da nossa vida, apesar de termos investido o melhor do nosso ser, o melhor dos nossos recursos, mas de repente nos deparamos com uma situação bem diferente, bem frustrante. Talvez você esteja como Pedro naquele dia, naquele momento histórico, lavando desanimadamente as redes da sua pesca. Porque você tentou, deu o melhor de si e não conseguiu alcançar a sua meta, o seu sonho, o seu projeto de vida. Pois bem, o texto está nos ensinando, em primeiro lugar, que quando o nosso melhor não é o suficiente, nós devemos deixar de lado
a nossa autossuficiência, o nosso falso sentimento de autonomia e aprender a depender de Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de fazer a sua parte. Jesus não tomou aquele barco, pediu as redes de Pedro e foi ele lá no meio do mar sozinho pescar aquela grande quantidade de peixes. Não, Pedro teve que fazer a parte dele. Pedro teve que emprestar o barco, usar o barco, levar as redes e puxar as redes. Lançar e puxar as redes, e aí então ele obteve o resultado que ele não tinha conseguido a noite inteira, talvez nem no mês inteiro. Pois bem, meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender a depender de Deus. Você e eu precisamos aprender a depender de Deus. Quando o nosso melhor não foi o suficiente para alcançarmos, para atingirmos os resultados que almejamos, então talvez seja o momento, meu amigo, minha amiga, de crer realmente na presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus entrou na vida de Pedro, Jesus entrou na história de Pedro. Nós também precisamos permitir que Ele faça parte da nossa história. Seja nos nossos negócios, seja nos nossos sonhos, não importa, Ele precisa entrar no barco da nossa vida. Precisamos permitir que Ele entre na nossa vida para que nós possamos aprender a depender dEle, embora façamos a nossa parte, que possamos depender dEle, sempre dEle, porque dEle é a vontade, dEle é o poder. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você se encontra numa situação em que está cansado, lavando as redes da sua pesca porque nada deu certo, dessa vez, deixe Jesus comandar o barco da sua vida. Faça assim sua parte, mas seja agora aquele que ou aquela que depende totalmente do poder de Deus. E grandes coisas podem acontecer, e grandes pescas podem acontecer. Apenas creia em Deus, creia em Cristo Jesus, e Ele fará a sua parte. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gertes, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último culto às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa sempre confiar em Jesus, tê-lo no barco da sua vida, porque tendo-o na sua vida, na sua história, todas as coisas podem ser transformadas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.